ocupar Curitiba contra a prisão do Lula, que seria dia 3 de maio, quarta-feira próxima, ficou para uma semana depois, 10 de maio, a outra quarta-feira. Juiz Moro adiou por uma semana ouvir em audiência o ex-presidente Lula, com o claro intuito de desmobilizar grandes delegações, grandes legiões de brasileiros que certamente vão para Curitiba impedir que Lula seja preso. Nossa. Mas muitos acontecimentos importantes na semana, né? O principal deles, greve geral. 35 milhões, 40 milhões de brasileiros pararam o Brasil. Né? Só para vocês terem uma ideia, nos anos 80, fundação da CUT, 80 sindicatos filiados à CUT. 2 milhões de brasileiros pararam. Hoje, a CUT tem 3.100 sindicatos filiados, 35 a 40 milhões de brasileiros parados. Mas afinal de contas, greve geral, o que é greve? Bem, segundo o prefeito de São Paulo, João Dória, né? Grevistas são vagabundos. Que coisa, né? Da greve participaram frades franciscanos, esses vagabundos padres, não é mesmo, Dória? Freiras carmelitas participaram da greve. Essas freiras vagabundas, segundo o Dória, 100 bispos do Brasil, Cratos, lá no Ceará, Chapecó, aqui em Santa Catarina, fizeram um chamamento para os fiéis aderirem à greve. Esses bispos vagabundos, segundo Dória. Pasmem vocês, até o juiz golpista Sérgio Moro, amigo do Dória, aderiu à greve. Né? Eu explico. Haviam aí 3 depoimentos para sexta-feira, dia 28 de abril, dia da greve geral, e daí o juiz Sérgio Moro transferiu para 4 de maio. Né? O vagabundo juiz Sérgio Moro, né? Aderiu à greve também. E quem faz greve, segundo o prefeito de São Paulo, PSDB, quem faz greve, vagabundo é.
Mas não é só ele, não. Né? TV Globo. Foi baixada uma ordem aos berros, né, dos editores da TV Globo, que era proibido dizer que a greve era greve geral. Era proibido, nos noticiários da TV Globo, mencionar a palavra greve geral. A TV Globo fez mais. Na véspera, todo mundo noticiando que no dia seguinte, sexta-feira, ia ter greve geral. Os noticiários da TV Globo não mencionaram que ia ter greve. Uma sabotagem geral a uma informação, né? A TV Globo, rádio e TV no Brasil, segundo a Constituição brasileira, são propriedades da União. São concessões a empresas particulares para eles exercerem essa atividade tão importante de rádio e televisão. Né? E a TV Globo, um acontecimento que demorou 20 anos, repercussão mundial, e a TV Globo sonegou essa informação. O acontecimento mais importante de sexta-feira foi greve geral. Na véspera, a TV Globo tentou esconder. E no dia da greve, estava proibido dizer que tinha greve geral. E a ordem na TV Globo era mostrar pequenas manifestações, pequenas paralisações, e dar não enfoque de greve geral, dá enfoque que tem uma turminha de baderneiros. Pro Dória, grevista é vagabundo. E para a TV Globo, grevista é baderneiro. Né? E ao invés deles noticiarem a greve, eles colocam o seguinte, né? Greve afeta o transporte. Claro que afeta o transporte. A greve afeta tudo. Greve é parar. Né? E termina com atos de vandalismo. Para parar o Brasil inteiro, atos de vandalismo não houve ninguém, né? Não morreu ninguém. Ao que se saiba, gente ferida não houve, né? A paralisação imensa com esta envergadura, incidentes quase que nenhum, né? E fora que os atos de vandalismo acontecidos no Rio de Janeiro, 8 ônibus incendiados, quem provocou os atos de vandalismo lá foi a Força Nacional de Segurança, mandada para o Temer, lá para o Rio de Janeiro. A greve no Rio de Janeiro estava tranquila, né? E daí veio essa Força Nacional de Segurança do Temer e, sem mais nem menos, começou a jogar, agredir, né? Tiros, dessa munição não letal, né? Num claro movimento, um claro ato de provocação aos grevistas. E daí os grevistas reagiram, né? Tá?
É isso. Para se saber da imensidão e a grande repercussão dessa greve geral, o noticiário estrangeiro, né? A agência Reuters mostrou, né? O grande acontecimento, né? E as multidões de gente parada. Teve outro, Greg Murray, né? Ele disse o seguinte: ele é reitor da Universidade da Escócia, historiador, ativista dos direitos humanos, e ele disse, olha, o maior acontecimento havido no dia 28 de abril foi a greve geral no Brasil. Maior acontecimento no mundo. Mas disse ele, olha, a mídia não vai dizer isso para você. Né? Bem, a mídia, TV Globo, rádios, jornais, se eles ficam fazendo confusão, se eles ficam desorientando os ouvintes, os telespectadores, os leitores de jornais, para que serve essa mídia, afinal de contas? Né? Não é um serviço que atende os brasileiros. Sob esse ponto de vista, eu queria destacar duas coisas. Lula, né? O Lula e a Dilma participaram domingo um grande comício na cidade do Rio Grande. O Rio Grande, uma cidade lá no Rio Grande do Sul, 200 mil habitantes, e um comício, olha aí, ó, 50 mil pessoas. Olha a alegria da Dilma e do Lula. O que eles disseram lá de importante? Bem, o que aconteceu lá, antes de mais nada? Tinha lá um estaleiro, 12 mil operários construindo navios. Empresa brasileira, operários empregados brasileiros, construindo navios para a Petrobras. Né? O Brasil agora descobriu o pré-sal, um mar de petróleo, e o petróleo está lá no mar. Então precisa extrair o petróleo do fundo do mar e transportar ele. E precisa de navios, muitos navios. Governo da Dilma, governo do Lula, contrataram esses navios, todos de empresas brasileiras. Dado o golpe, o governo golpista cancelou as encomendas de navios brasileiros no estaleiro brasileiro do Rio Grande. E daí foi lá, né? A Dilma e o Lula e uma quarta parte da população do Rio Grande foi lá no comício. E eles se comprometeram, Lula, que eles vão voltar. Né? Tendo eleição, Lula foi lá, assumiu o compromisso com o povo, que ele ia reativar a indústria naval brasileira, ia reempregar aqueles 12 mil operários
que trabalhavam na construção de navio, sendo que desses 12 mil operários, 11.500 foram demitidos pela ação dos golpistas, né? Que cancelaram as encomendas de navios de empresa brasileira e fabricado por operários brasileiros, e agora o Brasil está dando emprego para coreanos e operários de Singapura, né? É esse o golpe. Mas eu queria destacar uma outra coisa. O Lula falou que ele ia regulamentar, democratizar os meios de comunicação. Os meios de comunicação é uma farsa. Eles estão aí para desorientar o povo brasileiro, para mentir, né? Para provocar confusão. E mais uma prova de quanto eles provocam confusão, olha aqui, ó. Um baita de um comício, Lula e Dilma estavam lá, falaram que iam reativar o estaleiro, reempregar 12 mil operários que os golpistas colocaram no olho da rua. E olha a manchete do jornal. Dilma sofre de amnésia moral. O que tem que ver isso com o comício? Né? Existe um fato real e a manchete é para provocar confusão e intriga, né? Confusão e intriga. Depois você vai ver no interior da matéria, daí é que você precisa ficar garimpando o que na realidade houve, né? Aqui, ao invés de noticiar o grande ato, o grande comício, para o povo do Rio Grande, para a cidade do Rio Grande, restabelecer compras de navios de empresas brasileiras, reempregar uma imensidão de trabalhadores brasileiros que os golpistas colocaram no olho da rua, não, eles vêm fazer intriga. Dilma sofre de amnésia, né? A greve afeta o transporte e o comércio e termina com vandalismo. Ah, por que não colocou por que foi feita essa greve? As pessoas não fazem greve porque elas seriam irresponsáveis. Não. Eles fazem greve por desespero. Fui no Google ver a definição de greve, né? Bem, greve é um direito. Não cabe ao Dória da vida, coxinha, dizer quem que deve fazer greve ou não. Não. O ato de fazer greve é um direito do lado mais fraco da sociedade. A sociedade brasileira, e de uma maneira especial, os trabalhadores brasileiros, está havendo um desmonte dos direitos trabalhistas. Os trabalhadores brasileiros, está vindo aí uma destruição da possibilidade de trabalhadores poderem se aposentar. É por isso que foi feita a greve, né? Não foi para provocar, algum transtorno no trânsito, né? Daí eu vi na TV Globo lá uma mulher diz: mas foi afetado o meu direito de ir e vir. Claro que foi. E daí? O direito dela, tá bom. Eu acho que não foi afetado. Ela pode continuar indo e vindo. Já que não tinha metrô, ônibus, trem, ela podia ir a pé, a cavalo, pegar uma carona, andar de moto, né? Onde que ela foi afetada?
Ninguém proibiu dela ir e vir. Só que os trabalhadores do metrô, democraticamente, votaram que ia fazer a greve. Não é que o sindicato dos metroviários decidiu que ia fazer greve e fez greve. Não. De fato, eles propuseram isso. Mas daí reuniram os metroviários em assembleia e eles votaram. Por maioria de votos, aprovaram a greve. Se não tivesse essa decisão democrática da maioria dos trabalhadores dos metrô, não ia entrar em greve. Sindicato dos condutores de ônibus, mesma coisa. Motoristas, cobradores, filiados aos sindicatos de transporte, foram lá e votaram a favor. Democracia, né, gente? E nessa ordem do dia, quem é o Dória para meter o bedelho e dizer se pode ou não fazer greve? Se o Dória era contra a greve, ele deveria se sindicalizar, né? Já que ele se diz João Trabalhador, né? Ele deveria se sindicalizar em algum sindicato e ir lá na Assembleia e tentar convencer as pessoas a não entrar em greve. E se a maioria votasse para não ter greve, daí não ia ter greve. Agora, se a maioria, como maioria houve, pela votação de greve, democraticamente o Dória tem que acatar. É um ato, no mínimo, antidemocrático, né? De um profundo desrespeito à democracia interna dos sindicatos, que optaram por fazer greve, né? Mas, como o Dória agora, ele fala de tudo, todo momento, né? É um factoide atrás do outro. Quem muito fala acaba dando bom dia para cavalo. O Dória está acontecendo isso, né? O amigo dele, Sérgio Moro, entrou em greve também. Quer dizer, foi um cala-boca pro Dória. 100 bispos do Brasil, esses vagabundos, segundo Dória, né, chamaram o povo das suas dioceses para greve, né? Padres franciscanos aderiram à greve. Freiras carmelitas aderiram à greve. Todo mundo entrou em greve, né? E se houve essa imensidão de greve, inclusive de quem nem, né, fiéis da diocese entraram em greve, freiras, padres, bispos, porque a coisa está braba, né, gente? E a greve é isso, é parar, né? Inclusive com piquete, né? O que é piquete? Olha, trabalhadores, democraticamente foi votado que é para parar. E daí um fura-greve não respeita o direito da maioria e ele vai lá furar greve, né? E daí a lei diz que é um direito dos grevistas ir lá e fazer piquete, impedir os fura-greve de trabalhar, né? Nós não vamos dizer que o Dória fura greve, porque nem trabalhador ele é, né, pô? Tá? Mas, para aqueles que acham que, né, que ele trabalhador seja, né? A luta continua, né, gente? A sensação é que a greve foi imensa,
E o povo quer mais, né? É uma greve política contra o governo, né? Contra a reforma da Previdência, destruição da possibilidade de trabalhadores poderem se aposentar. Contra a reforma trabalhista. É o fim da CLT. Né? Fernando Henrique queria acabar com a era Vargas. Vargas foi quem, em 1943, criou a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Direito de férias, direito de trabalhar 8 horas, direito de aposentadoria, direito de licença auxílio-doença, né? E agora querem destruir tudo. A greve foi contra isso, né? A luta contra o golpe continua, né, gente? Aliás, o golpe foi feito para fazer isso, né? Para destruir direitos trabalhistas, para destruir direitos de aposentadoria, para destruir empresas de engenharia brasileiras, para destruir o nosso pré-sal, entregar nossas riquezas para o império, destruir nossas empresas de carnes, né? Seara, Sadia, Perdigão. Destruição do Brasil, né? Com governo golpista Temer, não dá para contar. Com congresso de golpistas, não dá para contar. Vamos contar com quem? Com o povo. Daí a palavra de ordem, chamamento, para todos irmos para Curitiba, delegação do Brasil inteiro, contra a prisão do Lula. Porque essa farsa, operação golpista Lava Jato, que está aí para destruir o PT, destruir Lula, destruir Dilma e destruir direitos trabalhistas, previdenciários, soberania do Brasil. Se o presidente mais popular, presidente que deu dignidade, um pouco, né? Brasileiros pobres, nordestinos, negros, mulheres, um pouco de dignidade, que é um presidente muito popular. Se ele vai preso, daí qualquer um pode ir preso, né? Por isso que precisamos estar na luta. Dia 9, 9 horas da noite, frente ao CTG, Regis Bittencourt, quilômetro 281, 10 ônibus vão partir de lá. Os que estiverem interessados, ligue para nós. Pode ser o telefone aqui, 4149-4357. Né? Vamos no dia 9, chegamos no dia 10 pela manhã em Curitiba, 2 horas da tarde está previsto a audiência do Lula, né? E seremos todos guarda-costas, cívicos, patriotas de Lula. Não vai prender. Certo?
jornal Estado de São Paulo, né? Ele escreve em letras pequenas, né? Dessa imensidão, ele fica falando, daí tem um professor aqui, né? Cientista político, professor da USP. Ele diz assim: a maioria do povo brasileiro só aceitará as reformas se elas atingirem privilégios e mordomias dos grandes. A única maneira dessa maioria aceitar a legitimidade de seu sacrifício, ele está otimista, né? Ele acha que o povão trabalhador mais pobre poderia aceitar, né? Bom, a única maneira dessa maioria aceitar a legitimidade de seu sacrifício é se puder constatar que os privilégios, as mordomias da magistratura, dos juízes, privilégios e mordomias dos militares, policiais, dos procuradores, se essas mordomias e se esses privilégios serão imolados na mesma fogueira que vai consumir os seus parcos meios de vida. Não vai ter nada disso, né? O golpe é para preservar todos esses privilégios e essas mordomias. O golpe é feito pelos tubarões contra o povão. Enquanto tenta-se engambelar o povão com essa lorota de reforma, semana passada perdoaram uma dívida do Banco Itaú de impostos que devem para o governo de 25 bilhões. Viu, Yuri? Não é 25 reais. Não é 25 mil. Não é 25 milhões. São 25 bilhões. Mas quem são os golpistas? Um diretor do Banco Itaú é presidente do Banco Central. É ele que cuida do cofre do Banco Central. Né? Então eles tomam os procedimentos para eles, né? Livra a cara dos bancos e pau no povão, né? Queria saudar a jovem Yuri aí, que estava lá no 1º de maio, hoje, lá firme, né? Parabéns. O jovem está precisando, o Brasil está precisando de mulheres e de jovens. Parabéns, Yuri. Robson Júnior também estava lá firme. Parabéns. Galdino, Sandro, não é mesmo? Marcelo, Foco da Resistência Brizolista, PDT na rua, também, né? E vamos para Curitiba também, né? Beleza? Dia 10. Estaremos lá, né? Mas vamos falar mais um pouquinho de privilégios? O Fernando Brito, dia 27/4, quinta-feira, véspera da greve geral, né, contra o desmonte dos direitos trabalhistas. O Supremo, né,
Supremo Tribunal Federal acaba com o teto constitucional e libera o meu bocão minha vida. Eu falei tempos atrás que tinha saído uma reportagem, jornal O Globo, dizendo o seguinte, que dos 890 juízes do Rio de Janeiro, só um estava recebendo legalmente o máximo que a Constituição permite, em torno de R$34 mil. Os demais juízes, todos eles estavam estourando o teto previsto na Constituição. E o teto não é uma merequinha, né, bom? O teto é dinheiro para burro. R$34 mil, pô. Yuri, você ganha quanto por mês? Né? Você deve ganhar 30 vezes menos. Júnior, talvez menos ainda. Mas eles não se contentam com os 34 mil. Estourando o teto. Né? E daí aquele carequinha, que era secretário do Alckmin aqui, do PSDB, né? Foi advogado do PCC, né? Ministro. E agora virou ministro do Supremo, né? E olha que beleza, pô. Alexandre Moraes foi o relator do Liberar Geral. Para o povo, eles vão cortar até o direito de receber salário mínimo. Mas para eles, liberou. Agora, eles não precisam mais respeitar. Como era um juiz só do Rio de Janeiro, né, que estava se enquadrando dentro do limite constitucional de teto salarial, e os outros, quase 900, todos estouravam, agora liberou. Eles votaram que tá legal. Eles podem estourar o teto. E mandando a conta para você, Yuri, para o Júnior, para mim, para o povo brasileiro e para aquele povo trabalhador, pobre aí, que ganha salário mínimo, essa mereca, né? Nós temos todos que ganhar menos ou nem ganhar para sobrar para eles, né? Outro dia, eles tinham aprovado um bolsa aluguel para eles mesmos, né? Eles ganham R$ 4.377 por mês de aluguel. Mesmo quem tem casa própria recebe dinheiro de aluguel. Né? Tá aí. Dia 28/4. No mesmo dia da greve, olha aqui, ó. Somente 3% dos membros do Ministério Público estão recebendo até o teto. 97% dos procuradores do Estado de São Paulo estão estourando o teto, recebem em média R$50 mil. Né? Muitos deles, a esta hora, devem estar deitando falação contra a greve, contra a legislação trabalhista, dizendo que este povinho não quer nada com o trabalho, né? E eles ganham 50 mil por mês. Devem viajar para Miami, né? Para Paris, Walt Disney, né?
E nós pagamos a conta, né? E para sobrar esse dinheiro para eles, tem que cortar a possibilidade de trabalhador pobre se aposentar, né? Com a destruição de direitos trabalhistas, diz que agora vai poder parcelar férias, né? Precarizar direitos. Quem fez essa greve? Quem organizou, essa greve geral foram os sindicatos. E a reforma que os golpistas estão fazendo, a reforma trabalhista, prevê a extinção dos sindicatos. Praticamente, né? Pelo sufocamento de eles não terem dinheiro nenhum. Por exemplo, nós vamos para Curitiba em um ônibus custeado pelos trabalhadores. Os trabalhadores do Brasil contribuem com um dia de salário por ano para financiar sindicatos de trabalhadores que, por sua vez, organizem a luta para defender direitos dos trabalhadores. Os golpistas dizem, não vai ter mais dinheiro nenhum. Interessante que o dinheiro que os sindicatos, dos empresários, esse eles não vão cortar. Eles vão cortar só o dinheiro dos sindicatos de trabalhadores, que é para sufocar trabalhador mesmo, né? É isso. E nós vamos lá para Curitiba, né? Com ônibus custeados pela CUT, esse dinheiro, essa contribuição dos trabalhadores, e vão para Curitiba defender o Lula, que por sua vez defende trabalhadores, né? É uma luta, é um gasto legítimo, uma luta legítima, né? Eu estava falando mostrar outra coisa, né? Você sabe que tem uma onda aí de criminalizar os partidos políticos. Agora tudo que é deputado é considerado corrupto, ladrão, criminoso, senador também, né? Grande parte dos que estão implantando uma ditadura no Brasil é o Judiciário, Ministério Público, os promotores, Polícia Federal. Olha aqui, ó, que manchete. Polícia Federal amplia cerco à cúpula do PMDB no Senado. Né? Polícia Federal também teve um aumento de salário, ganha em torno de 30 mil reais por mês, né? Os delegados da Polícia Federal. Né? E eles estão fazendo isso. Quer dizer, eles estão cercando a cúpula do PMDB no Senado. Como tudo que é senador, tudo que é deputado é criminoso, quem que vai governar o Brasil? Essa casta nova aí, né? De puros, de anjos, né? Que não tiveram voto nenhum, que tem garantia de emprego por resto da vida, ganhando pelo menos 30 mil reais. Eles legalizaram o crime, né? De super salários para eles. Criminosos são os outros. Eles acabaram de dizer que o deles vale. Criminosos são os outros. E são eles que estão governando o Brasil, né? TSE, Tribunal Superior Eleitoral, cobra ressarcimento de 11 milhões de partidos. Bem, o Supremo falou 2 anos atrás que os partidos não podem mais receber
dinheiro de empresas. É uma coisa correta, né? No nosso entender porque se as empresas doam dinheiros para os partidos, para os candidatos, os partidos e os candidatos, ao invés de cumprir aquilo que eles prometem para o povo, eles vão ter que, em agradecimento, defender os interesses das empresas que deram dinheiro para eles. Pô. E daí eles vão virar as costas para o povo. Mas olha aqui, ó. O judiciário, juízes, promotores, eles estão se assumindo como governantes do Brasil. E eles estão cobrando que os partidos políticos devolvam 11 milhões. Como os partidos políticos não têm dinheiro, os partidos políticos vão ficar proibidos de disputar as próximas eleições. Lembra que eu falei que eles estão numa operação de destruir o PT? Olha aqui, ó. Desses 11 milhões, né, 5,6 milhões eles estão cobrando do PT. Mais da metade é só o PT. Os outros é para dar a impressão que, né, que eles não estão sendo facciosos, que não é só contra o PT. E eles definiram mais. 8 milhões, 7,9 milhões que o PT recebe por mês está suspenso. Né? 5,6 milhões mais 7,9 milhões dá 13 milhões e meio. É para inviabilizar o PT. Né? Agora, eles tudo podem, né? Estão passando como um trator para cima. Passando como um trator para cima dos políticos, para cima dos partidos. Eles estão interpretando, juízes, as leis do jeito que eles querem. Acabaram de aprovar esse vergonhoso estouro do teto constitucional de salários para eles mesmos, né? Estão implantando uma ditadura no Brasil, né? E tá essa narrativa aí, né? Lava Jato, TV Globo, Revista Veja, né? Rádio Jovem Pan, que tudo político é criminoso. E eles, enquanto fica distraindo o povo brasileiro, que parece que tem um delator que eles estão procurando, que eles estão invadindo a corrupção, enquanto isso, estão destruindo a Previdência, estão destruindo os direitos trabalhistas, estão entregando o nosso pré-sal, estão destruindo nossas empresas, estão destruindo o Brasil. Rose Itaquaquecetuba. Liga para nós aqui, Rose. 4149-4357. Depois nós vamos combinar como é que vai ser isso. Rosana. Né? Moleza. Greve foi um fracasso. De qual sindicato você pertence mesmo, Moleza? Moleza, você tem que ir lá no sindicato, democraticamente, e dizer, olha, não quero que tenha greve. Tá? Agora, se você não conseguir convencer eles, democraticamente você tem que aceitar a decisão democrática dos trabalhadores, pô. Né? Pelo menos isso, né? A gente tem que fazer pelo menos isso, né?
O governo golpista está cortando, está parando o Brasil, está cortando o Brasil, está inviabilizando todos os governos. Alguém sabe de alguma obra que o governo do estado de São Paulo está fazendo? Alguém sabe de alguma obra que a prefeitura do Imbu está fazendo? Olha, passei na Câmara Municipal e eu sugeri lá para alguns assessores do prefeito que o prefeito decretasse ponto facultativo, né? Disponibilizasse ônibus e que todos entrassem em greve geral dia 28. Né? Por quê? O governo golpista está destruindo empregos, está destruindo empresas e está destruindo a possibilidade de se pagar impostos. Inclusive as prefeituras e governos do estado administrado por quem apoiou o golpe. Como foi o caso do Alckmin, né, em São Paulo, como foi o caso do atual prefeito do Imbu. Né? Agora, sem dinheiro, sem impostos, o governo do Imbu também será um fracasso. Então, até em legítima defesa da possibilidade do prefeito do Imbu fazer um governo pelo menos razoável, ele tem que ajudar a destruir esse governo golpista. Saíram duas manifestações essa semana, né? Uma foi sugestão do PT e outra foi sugestão Projeto Brasil Nação, né? Que gente que está pensando, né? Gente, precisamos propor uma solução para o Brasil. Chega de destruir o Brasil, né? Bresser Pereira, ele foi ministro do Sarney e foi ministro do Fernando Henrique Cardoso também, né? Agora ele reuniu alguns intelectuais, Chico Buarque, né? Beluso, artistas. Diz, bem, já que esse governo golpista não é solução para nada, que tipo de solução nós vamos dar? Né? E eles propuseram 5 pontos. Né? Projeto Brasil Nação. Eles se reuniram no dia 27, véspera da greve. O Bresser Pereira é um patriota, nacionalista brasileiro. Foi ministro do Fernando Henrique no governo PSDB. Foi ministro do Sarney, né? E ele se referiu ao seguinte, à greve. Greve, ele fez essa declaração na véspera da greve, né? Ele disse assim, olha, amanhã vai ter uma greve para a construção do Brasil. Bonito, né? Empresário, nos anos 70 ele era diretor do Pão de Açúcar, né? Uma outra declaração que ele falou, ele disse o seguinte, olha, projetos bons para o Brasil nós precisamos.
nós conseguimos fazer, não tem problema. Agora, nós precisamos de políticos. Não adianta ter bons projetos, quem que vai colocar esses projetos em prática? Bons políticos. Mas existe hoje no Brasil uma campanha para criminalizar a política. Para considerar todos os políticos criminosos. Como é que se vai reconstruir o Brasil com esta casta aqui, né? Que está provando todos os privilégios para si, está decretando que todos os outros são criminosos, entregando o Brasil para o estrangeiro? É com isso aí que se vai reconstruir o Brasil? Bresser Pereira, né, liderou esse encontro de intelectuais e eles definiram 5 pontos. Né? Primeiro, uma regra fiscal que permita a atuação contracíclica do gasto público e assegure prioridade para a educação e a saúde. Exatamente o contrário do que o governo golpista propôs, né? O governo golpista propôs congelamento de investimento em saúde e educação pelos próximos 20 anos. O que é atuação contracíclica do gasto público? Eu explico. Hoje, empresário nenhum está contratando gente, né? Por quê? Porque o que eles produzem, eles não estão conseguindo vender. Por que ele vai contratar mais gente? Vai contratar mais gente para produzir mais, para encalhar mais mercadoria? Não tem sentido. Então, o que precisa fazer é ter gente que compra as mercadorias que estão encalhadas. Mas para ter gente para comprar mercadorias que estão encalhadas, nós precisamos de gente empregada e não desempregada. E o único agente que pode contribuir para ter mais gente que tenha dinheiro, emprego, salário, é o governo. Então o governo tem que pegar dinheiro do Banco do Brasil, dinheiro da Caixa Econômica Federal, dinheiro do BNDES, tem muito dinheiro, e deitar fazer obras para tudo que é lado aí. Né? Vai fazer metrô, vai contratar bastante gente para construir metrô. Construir bastante casas, o povo não está precisando de casa. Fazer obras, saneamento básico, canalização de água, de esgotos. E daí o povo vai tendo salário. Se ele tem salário, ele vai começar a comprar. Se ele começar a comprar, vão acabar os estoques do que as empresas tinham de estoque encalhado e as empresas vão ter que começar a produzir mais. E daí as empresas também vão começar a contratar gente. E só o governo consegue fazer isso. Né? Então tem que fazer exatamente o contrário do que o governo golpista faz. Né? O governo precisa abrir os cofres, né? Gastar o dinheiro do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e fazer obras para tudo que é lado. É assim que se vai sair fora da crise. Uma outra coisa é uma medida nacionalista, né? Cancela todas as encomendas do estrangeiro e vamos incentivar a empresa brasileira para fazer isso. Pronto, acabou. Ponto 2.
Taxa básica de juros em nível mais baixo. Eu estava falando tempos atrás aí que a taxa de juros dos Estados Unidos estava em 0,75%. E a do Brasil estava 13%. O Brasil, né, os poucos recursos que o governo tem, metade é para pagar juros. Vi o Ciro Gomes agora há pouco na televisão dizer isso. Né? Metade do que se arrecada de impostos é para pagar juro para banqueiro. Se nós praticássemos a mesma taxa de juros dos Estados Unidos, nós iríamos gastar 580 bilhões por ano a menos de juros. Dinheiro para juros se evapora. O que o pessoal faz? O que os bancos fazem com esse dinheiro de juros? Cada dia faz mais rico. Pega esse dinheiro e usa para fazer aquelas obras, dá emprego para o povo. Né? Regra 3. Né? Regra 5, vai. Reforma tributária que torne os impostos progressivos. O que é isso? Impostos progressivos quer dizer o seguinte: quem tem mais, cobra-se impostos de quem mais tem. Quem menos tem, cobra-se impostos menos de quem menos tem. É assim que se faz justiça social. Mas no Brasil é o inverso. Segundo o IPEA, quem ganha até 3 salários mínimos, mais da metade do que ganha, eles pagam impostos. Viu, Yuri? Você nem se dá conta, né, Paulo? Mas mais da metade, depois você faz as contas aí, mais da metade daquilo que você ganha, você paga de imposto. Daqui a pouco você vai comprar uma pizza, né? Pois é. Aquela pizza de 25 reais, a pizza mesmo é 12 reais. 13 é imposto. Entendeu? Agora, os ricos, os milionários, esses pagam menos de imposto. Né? Eles pagam metade de impostos do que os trabalhadores mais pobres pagam. Então, uma maneira não dolorida para o povo brasileiro é você cobrar imposto desses milionários. Né? Quem vende essas grandes empresas multinacionais, o Brasil vende para fora soja, café, né? Eles não pagam imposto de exportação. Zero de imposto. Né? Se eles começassem a cobrar impostos disso aí, né, já se ia arrecadar bastante dinheiro. Diz que tem 71 mil brasileiros que eles pagam zero de imposto sobre lucros. Se o cidadão comum tiver lucro de 10 mil reais aí da venda de um automóvel, ele vai ter que pagar R$ 2.750 de imposto de renda. Agora, esses 71 mil milionários, eles pagam zero de imposto por seus lucros. Quer dizer, eles que têm bastante, que deveria pagar, não pagam nada. E o povão aí que está vendendo almoço para ter alguma janta, esses pagam uma imensidão de impostos. Tá aí. Né? Sobre a mulher do Moro, né?
Nassif, né? Jornal GGN, site dele, né? Ele está denunciando aí que tem um esquema de favorecimento e corrupção da APAI, lá do Paraná, e a mulher do juiz Moro, né? É advogada lá da APAI dessa maracutaia toda. E ao que consta, o juiz Moro não mandou prender, né, a mulher dele de maneira coercitiva, né? Tá? Não chamou a Polícia Federal, não algemou a mulher dele assim para aparecer na TV Globo de noite, né? No Jornal Nacional, e nem sequer abriu o processo, né? Tá? Saiu aí, né? Mas sabe, né? Criminosos são sempre os outros, né? É isso, né, gente? Para salvar o Brasil, brasileiros, né? Trabalhadores, né? Greve geral sexta-feira, 1º de maio, todos nós nas ruas. Semana que vem vamos ocupar Curitiba contra a prisão de Lula. Mais uns dias aí vai ter greve geral de novo, né? Como dizia Rousseau, se apenas uma pessoa disser que não se importa com a política vira essa nhaca que aí está. E você que está ouvindo nós, você tem participado da política? Participar da política não é participar da eleição, não é se candidatar. Não que não possa fazer isso, e até precisamos né, de gente guerreira, brava, lutadora, de compromisso para tudo isso. Mas não é só isso. Tá cheio de gente aí que se ilude com eleição, né? A mais nova ilusão é que os golpistas deram o golpe só para tirar a Dilma, né? Colocar o Temer. Não é isso, gente. Os golpistas não deram o golpe para devolver, através de eleição, o poder para o Lula. Parece que se desgastaram desse jeito. E vem devolver o poder. Tem uma PEC, um projeto de lei lá, que impede o Lula de ser candidato. Os golpistas prendeu o Lula, né? Precisamos ir para a rua, não tem outro jeito. Salvar o Brasil, salvar a aposentadoria nossa, salvar os direitos trabalhistas, salvar alguma dignidade. Vamos para Curitiba, vamos participar dos protestos de rua, participar de greves, né? Vamos lutar. Um dia de luta para a salvação do Brasil. Ou ficar a pátria livre dos golpistas também, ou morrer pelo Brasil. Boa noite.